Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ValesCast, com o objetivo de sempre trazer informações de qualidade, obviamente sempre com muita ciência, humanização, histórico de consultório, prática clínica, entre outros. Eu sou o Dr. Emerson Cruz. Eu sou o Dr. Gabriel Scalon, estou aqui hoje junto com o Emerson, a gente vai retomar esse projeto que é o ValesCast, que visa trazer informação para a galera aí e a gente poder compartilhar um pouco mais do conhecimento com outros colegas. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Dr. Bruno Souto, que vem da região de Balneário Camboriú, para dividir com a gente um pouquinho mais de conhecimento. Boa tarde. Primeiramente, é uma honra estar ao lado desses grandes homens, principalmente, e abençoados por Deus, médicos que têm as mãos de ouro para curar e para trazer conhecimento e simplicidade nessa área médica que é tão complicada. Tá? É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Bruno. Seja extremamente bem-vindo. Fique muito à vontade para compartilhar todo o seu conhecimento científico, clínico, prática, porque apesar de estarmos no mesmo estado, né, existe muita regionalização no que tange saúde, de pessoas, ou seja, de hábitos, entre outros. Então, sinta-se à vontade de estar em casa. E o nosso objetivo do ValesCast é um assunto muito em alta hoje, que o nosso objetivo principal é poder esclarecer para vocês de forma extremamente científica e também tudo que nós vemos acompanhando na nossa prática clínica na Vales. Qual que é o nosso objetivo? Primeiro ponto é o projeto Verão. O projeto Verão é extremamente importante, por quê? Tudo que é projeto é necessário, acho que todo ser humano ele tem que ter um projeto de vida, mas um projeto que visa tempo é extremamente complicado. Por quê? Hoje observamos que em torno de 80% a 90% de pessoas que tentam algum método de emagrecimento, infelizmente tem o efeito rebote, o efeito rebote, e por diversos gatilhos mentais. Pontos principais, né, Gabriel, que observamos alguns pontos. Primeira coisa, a pessoa visa só emagrecimento, ou vai na raça ali e fecha a boca, ou ela usa de medidas comportamentais, mas sem acompanhamento, e utiliza o hype da moda, que é as canetinhas mágicas. E canetinhas mágicas, e muitas vezes de procedência duvidosa. Hoje, estão usando muito Mounjaro do Paraguai, será que é Mounjaro mesmo? Pega o spread da vizinha que foi no endócrino, foi no colega médico, foi até conosco e usou um Ozempic, um Wegovy da vida e emagreceu, e ela acha que vai emagrecer também, porque a primícia do emagrecimento, obesidade, tem a ciência. Obesidade ela é uma doença, tem CID. E não é nada de gordofobia, preconceito, vai muito além disso. Então, a obesidade, enquanto doença, ela deve ser tratada como doença, como síndrome, porque a obesidade ela é multifatorial. Multifatorial porque ela tange inflamação crônica silenciosa, que muitos do hype aí falam que isso não existe, ou que isso é charlatanismo, e obviamente não é. A diabetes ela não aparece do dia para a noite, então é um mecanismo de estilo de vida que vai inflamando o seu corpo pouco a pouco. Nosso corpo ele tem mecanismo fisiológico, obviamente, de fazer detox, ou seja, vou fazer um detox do fígado. Cara, o teu fígado e o teu rim já é para isso, é para fazer detox. Mas você agride tanto o teu corpo, tanto o teu físico, entendeu? Não dormindo direito, com estresse crônico recorrente, alimentação péssima com ultraprocessados, que o teu corpo ele vai tendo maior dificuldade ou lentidão desse detox. Detox mal feito, entendeu? Estilo de vida irregular, atrelado à inflamação crônica e principalmente medidas comportamentais, de crenças limitantes, sim, isso não é charlatanismo, picaretagem. Inclusive, eu e o Dr. Gabriel, a gente vem acompanhando há muitos anos nossos pacientes com obesidade na clínica, Bruno. E a gente começou a observar que, a gente estuda muito, a gente está nos melhores congressos, nos melhores cursos, ou seja, começou a estudar uma medicação lá nos Estados Unidos, ainda vai anos e anos de estudo para chegar, nós já está sabendo o que é e como vai ser. A gente observava o quê? Acompanhamento de protocolos na clínica. O paciente ia semanalmente ou quinzenalmente, acompanhamento médico, nutricional com a nossa equipe, e mesmo assim, uma grande porcentagem ainda tinha dificuldade em emagrecer ou manter-se magro. E aí, nessa nossa inquietude, falou assim, ainda falta alguma coisa, entende? E aí, o que nós fizemos? Porque assim, o médico, obviamente, tem que ser científico. Mas, antes de ser científico, também ele tem que ser humano e entender que cada paciente ele é único. Porque não existe um único estudo científico na vida, entendeu? Que vai falar que tal medicação ou tal coisa é para 100% da população. Os resultados mostram o quê? Que o estudo científico mostra que para tanta porcentagem de tal população, entendeu, foi mais benéfico tal coisa, tal fármaco, entre outros. Então, o que nós vamos fazer? Conversamos com uma grande maestrina nossa, né,
a doutora Sarina, e fomos estudar o quê? Inteligência emocional. Né? Porque o paciente obeso ou sobrepeso, cara, acabou isso daí, entendeu? Você ficar gritando no Instagram que é falta de motivação, que é preguiça, que é isso e aquilo, entendeu? Não cola mais. Claro que a parte motivacional, a pessoa também tem que mudar, tem que ter uma consciência, tem que mudar o mindset, tem que mudar o estilo de vida, ou seja, tem que ter as bases ou princípios do meu livro, que o básico não se negocia. O sono, ele é inegociável. O gerenciamento do estresse, ele é inegociável. A atividade física e a alimentação é inegociável. Porém, mas por que a pessoa não está fazendo? Por que ela não consegue ter essa mudança? Uma vez eu vi uma nutricionista hypada na internet falando assim, a pessoa no podcast perguntou para ela assim, o shape da pessoa fala sobre ela? Ela fez aquele olhar sensual. Sim, o shape fala sobre a pessoa. Você é teu shape, mas tudo bem, beleza. O físico sim fala sobre a pessoa, mas como que você vai falar, por exemplo, um pai de família que mora em São Paulo, por exemplo, entendeu? Que é 3, 4 horas para chegar no trabalho, trabalha o dia inteiro, mas 3, 4 horas para chegar no trabalho. Ah, você está acima do peso porque você é preguiçoso, porque você não se cuida. Entende? Como que você vai falar para uma mãe que mora em locais longínquos, entendeu? Que tem dificuldade financeira, ou no Nordeste, Norte, ou até aqui no Sul, enfim, que não, no consuma, você não vai dar ultraprocessado para os teus filhos, não vai dar salsicha para o teu filho, porque ele é um veneno. É um veneno? É. Mas como que você vai falar para essa mãe que mal a Lemar tem dinheiro para comer essa salsicha com miojo, por exemplo, que ela não deve fazer isso? Então, a primeira coisa de qualquer médico, entendeu? Ou qualquer coach de internet, ou hype da internet, é saber que o mundo, infelizmente, é desigual, e não é para todo mundo. Né? Então, comer algo, mesmo que não seja da melhor qualidade, é melhor que muitas vezes não comer. O que vocês acham sobre isso? Bom, pegando o gancho do nosso princípio aqui hoje é falar um pouquinho sobre o Projeto Verão, que acaba que nessa época do ano as pessoas procuram mais, tanto que a agenda minha, do Emerson, do Bruno provavelmente também, começa a lotar, a gente tem que aumentar horários de atendimento porque as pessoas estão desesperadas para mostrar um corpo no verão, né? E ninguém está preocupado em como que isso vai ser depois, né? Então, a minha preocupação maior, e eu quis trazer junto com o Emerson esse tema hoje, é porque as pessoas, eu gosto sim de ter uma motivação, um projeto, como o Emerson disse, né? Um projeto verão, ok, eu atendo muitas mulheres que vão casar, né? E aí o projeto casamento, mas dá para construir esse projeto como um gatilho emocional para a gente se segurar, dar aquele impulso inicial, né? Porque hoje o nosso cérebro está hiperestimulado, então a gente precisa de alguma motivação, muitas vezes, né? Isso quando a gente ainda não tratou dopamina, eu acho que é algo que a gente vai trazer mais para frente para vocês. Mas o que eu quero trazer aqui é que é possível a gente usar Monjaro, por exemplo, e ter uma consistência no tratamento. O que não dá é usar só Monjaro. Usar Monjaro e não mudar o estilo de vida. A gente vai ver o que está acontecendo com a maioria dos pacientes que vêm depois de ter perdido 10, 15, 20 quilos, que não mudou a cabeça, né? Que não fez o dever de casa junto com... E por que não fez o dever de casa, como o Emerson disse? Não é porque não quis fazer, é porque não teve uma instrução, não teve um acompanhamento, não teve um tratamento adequado. Pacientes, por exemplo, que têm transtorno de compulsão alimentar, vai usar Monjaro? Vai emagrecer? Vai, mas ele está tratando o transtorno de compulsão alimentar dele? Não está. Então, tudo isso a gente precisa levar em conta nesse projeto verão, que pode sim dar um bom resultado agora, mas para que a gente consiga ter manutenção depois. O Bruno, que atende muitas mulheres, né, o foco dele lá em Balneário são as mulheres. Acredito que pela minha prática clínica, tem um apelo ainda maior, né, nas mulheres, essa questão de rede social hoje, também a comparação com blogueiras e tudo mais, que postam corpos perfeitos e as pessoas ficam cada vez mais querendo esse corpo perfeito a qualquer custo. Aí vão usar, como o Emerson disse, Monjaro do Paraguai. Recebi recentemente oferta de Retratutide, tem uma dificuldade de falar essa palavra, que é uma medicação que ainda está em estudo, né, que a gente sabe que muito provavelmente vai ser lançada, mas ainda carece de mais estudos, porque ela existe um potencial de risco cardiológico nessa medicação, mas já tem no Brasil pessoas vendendo isso e oferecendo isso no WhatsApp, no Instagram. Eu vi, esses dias estava comentando com o Emerson, um blogueiro indicando onde comprar essa medicação. E o pior de tudo, o que acontece?
Esse blogueiro, esse cara que estava indicando, ele é PhD, ele é farmacêutico bioquímico e PhD, entendeu? Aí vai o leigo, ele vai lá, acredita no PhD, entendeu? Sim, é um cara que tem um conhecimento absurdo, mas usa desse mecanismo, entendeu? Para contrabandear. Porque, assim, nos próprios stories do Instagram dele, entendeu? Eu tava mostrando a compra do Retatrutide, que ainda, como o Gabriel falou, está em fase 3 de estudo científico. E também no outro store, já em seguida, aonde comprar hormônios undergrounds, ou seja, anabólicos, entendeu? Proibidos de venda no Brasil. Né? Então, olha o mecanismo de risco disso, porque é uma pessoa que ela atende de forma online, indica, e depois quem vai acompanhar? Você pode entrar e falar assim, mas vocês médicos não indicam, ou não querem, entendeu? Ou não sabem, entende? Ou querem o mercado todo para vocês, as consultas são caras, mas, pelo contrário, esses coaches cobram até mais caro que as consultas médicas. Sim. Mas a questão é que depois sempre explode na gente. É você com pancreatite grave na emergência, é você com o rim lascado na emergência, ou seja, não é reserva de mercado. A saúde do ser humano, ela é algo extremamente delicado, é um mecanismo fisiológico. Então, se você não articular toda a arquitetura, toda a orquestra hormonal, toda a orquestra fisiológica, essa conta vai ser cobrada. Não, e entra um ponto muito importante disso aí, que é o famoso julgar o livro pela capa, né? Uhum. Então, você vê, através das telas, o cara tem lá, PhD, tem um monte de descrição. Na época que eu comecei a aparecer um pouco mais, a primeira coisa que minha equipe de marketing falou foi, tira tudo isso aqui. Por quê? Porque eles não querem saber o tanto de palavra difícil e de coisas que você fez na sua vida. Eles querem saber se o problema que ele vai te trazer, tu vai resolver. E isso que você comentou do paciente parar em emergência, aqui nós temos, parei já faz mais ou menos um mês que não dou mais plantão em emergência, mas temos um homem que dá plantão em emergência, por gosto principalmente. UTI hoje, né? UTI também, a emergência, mas deu muito na emergência. Muito. Né? E temos o Gabriel, que é diretor do hospital. Então, assim, essa questão de você ficar indo atrás da opinião do fulano, do ciclano, ou desses coaches que tem um monte de coisa escrita lá, porque hoje em dia fazer curso é fácil. Hoje em dia, qualquer coisa aí, você vai querer fazer eu quero fazer um curso de neurociência. Tu vai ali, tu vai pagar R$30 e tu já pode dizer que tem um certificado de neurociência. Pelo amor de Deus. Então, assim, pensando no projeto que você tinha falado, da palavra projeto vem o pró e G de gerir. Então, como é que você vai gerir algo sem pensar nisso antes? Pegando a questão do projeto Verão, a gente tem que pensar que é sua saúde. E existe uma coisa que é tudo que é rápido demais sai caro demais. Mas eu vou perder aquele peso usando aquela canetinha, tá, tudo bem. Funciona, para alguns sim, para outros não. Só que assim, essa medicação, principalmente ali o Mounjaro, que está bem alta, você faz a introdução dela num corpo inflamado, esse resultado não vai ser o mesmo e provavelmente vai ser maléfico para esse paciente. Eu e o Gabriel, a gente estava conversando antes ali, porque o desespero de alcançar a perda de peso. Só que assim, muito bem falado pelo Gabriel e pelo Emerson desse estudo, dessa busca que eles fazem insensitivamente pela questão mental. A minha primeira pós-graduação foi psiquiatria. Por que hoje eu até não atendo tanto a parte da psiquiatria, mais a saúde da mulher mesmo, a questão hormonal, mas o que isso me trouxe de coisa boa? Não existe uma mudança corporal sem uma plasticidade neural. O que é a plasticidade neural? O corpo ele é um músculo. Quanto mais você treina ele não vai ficar maior, mas ele vai ficar mais ágil, ele vai ficar mais inteligente, você toma melhores decisões. Então, projeto Verão é interessante, tem como alcançar? Tem. Só que o que você já fez antes disso? Ou, se você foi lá com boas orientações, que a gente sabe que dependendo a força de vontade do paciente, a qualidade do médico que está te tratando, te acompanhando, você consegue em um curto período de tempo alcançar ali. Só que você não pode parar ali. Por quê? Porque se você faz essa perda de peso de uma forma acelerada, sem ter mudado a sua mente, entra o ponto. A custo de que você perdeu esse peso? Você custou a sua paz, você custou, às vezes, o relacionamento, às vezes você custou a ausência com a sua família, às vezes você custou o quê? O teu reganho lá na frente, e daí vem o sentimento de falha, que é a questão de, então isso não serve para mim, então aquele médico não é bom porque eu ganhei de novo. Então, primeira coisa, gente,
novamente, teu livro é excelente, inclusive eu li. O básico não se negocia. O que é o básico que não se negocia? A hora que você acorda, qual é a primeira que você faz? Qual a primeira coisa que você faz? Puxa o celular, já está vendo notícia? É 1 hora antes de você, a partir da hora que você acordar, 1 hora após acordar, não tem que ter informação externa. Tem que ser você conectado com corpo, mente, alma e espírito para você gerir o dia que vai acabar vindo. Então, assim, pegou ali, eu realmente posso falar que eu vejo esses dois como grandes exemplos de médicos para mim, mas a questão da mulher que você tinha mencionado, tem mulheres que estão ali na pré-menopausa ou na menopausa e elas querem esse quesito emagrecimento, mas eu falo, gente, primeira coisa, como é que está a tua alimentação? Primeira coisa, como é que está o teu relacionamento? Segunda coisa, o quanto você quer se sacrificar para alcançar isso? Porque a partir da hora que você arruma a questão hormonal dela ali, você regula, você traz um bem-estar para esse paciente, que isso é muito importante na neurociência, que a carência, principalmente de progesterona e de testosterona, ela traz todos os sintomas depressivos. Então a pessoa ela está depressiva e não com depressão. Então eu pego lá vários casos de pacientes que já foram 3, 4, 5 psiquiatras, não estou dizendo nem falando mal de psiquiatra, mas é porque você não tem que tapar o sol com a peneira, você não tem que ficar, eu já pensei em suicídio. Não, meu Deus, pega essa medicação aqui. Não, a vida está triste para mim. Pega essa medicação aqui. Gente, essa é parte da medicina tradicional e nós três aqui, a gente bate bem de frente com isso, porque a medicina tradicional é extremamente importante. Só que ela não é tudo. Igual essa aqui, essa medicina aqui, ela é extremamente importante, mas ela também não é tudo. Então são confluires de ideias que fazem as coisas acontecer. E eu queria saber, a partir de vocês também, que eu já vou aproveitar esse momento para aprender aqui também, como é que vocês estão lidando com esse quesito psicológico das pacientes que chegam para vocês com a pressa da perda de peso? Todas as minhas pacientes, eu sempre alinho a expectativa, que nem você fomentou. O que você quer da vida, o que você deseja no curto, médio e longo prazo. Como o Gabriel disse, por exemplo, temos pacientes sim, que tem um projeto que é um casamento de uma filha, uma formatura, tal coisa, e eu explico muito bem. Primeira coisa, realmente, a gente vai fazer um projeto onde seremos um pouco mais agressivos na tua alimentação e determinados mecanismos para que você chegue no teu objetivo. Só que depois tem que ser acompanhado. Eu estou terminando de escrever um livro sobre obesidade, né, eu, o Gabriel e mais uma galera, para colegas médicos. E ele deixa muito claro, existe algo no nosso corpo chamado fisiologicamente de set point. O nosso corpo ele é extremamente inteligente. Você, desde a época das cavernas, nossos ancestrais, entendeu? O teu corpo não foi projetado para você ficar de biquíni ou de sunga, de short na praia com o abdômen trincado e se achando lindo, com autoestima. O teu corpo foi projetado para quê? Luta e fuga. Éramos coletores. Dormia, acordava, caçava. Né? Então, quando você começa com uma restrição calórica violenta, o teu corpo entende assim, poxa vida, vamos trabalhar as nossas reservas. Mas daqui a pouco o teu corpo entende assim, aquele maluco ali parou de comer, vamos reduzir nosso metabolismo. E aí aquela dieta restritiva demais, ela parou de funcionar. E aí o que acontece? Gatilhos mentais, porque você nunca pode se sentir restringido de algo. Se eu chegar para você e falar assim, Bruno, você tem hábito de comer doce após o almoço? Você pode falar assim, Emerson, gosto, mas não é um hábito. Então, beleza, Bruno, a partir de hoje, nunca mais na tua vida você vai comer um doce depois do almoço. Cara, o teu gatilho mental, você vai acordar, vai tomar teu café da manhã, pensando nesse teu almoço que você tem que comer um doce. Não vai se sustentar. Então, né? Não se sustenta. É por isso que a obesidade está se tornando a maior pandemia que existe. Por quê? Porque a obesidade não é tratada de forma adequada. As medicações, obviamente, que são importantes. Eu, o Gabriel e o Bruno prescrevemos remédios para emagrecimento, para tratar compulsão alimentar, para tratar resistência periférica à insulina, obviamente que prescrevemos, porque faz parte do arsenal terapêutico. Mas a questão não é só isso. Somos chamados de charlatões, picaretas, mas beleza. E o resultado? Eu quero saber resultado. Contra dados não há argumentos. Eu vou te dar Essa é a minha fala. Um exemplo, e é extremamente sensível o que eu vou falar. É importante falar, né? Claro que a integridade da paciente ela é preservada, mas vou te dar um exemplo. Chegou uma paciente no consultório, eu até achei engraçado, ela chegou e falou assim, doutor, você é minha última esperança. Quando isso acontece, me dá um frio na barriga, né? Porque acontece bastante, né? Acontece. Falaram assim, vai lá no Dr. Emerson que diz que ele é o todo-poderoso. Falei, longe disso, mas vamos conversar.
Vamos bater um papo. A paciente já tinha feito cirurgia bariátrica, né? Chegou no consultório já tomando 2 fármacos para depressão e transtorno de ansiedade e Mounjaro, que a colega médica especialista com RQE passou para ela. O que é o Mounjaro? O Mounjaro ele atua nos análogos do GLP-1 e no DIP, que é o hormônio que contrarregula a insulina. Ou seja, ela já dá saciedade. A paciente já é pós-bariátrica. Ela precisa de mais saciedade, porque se ela empurra um pouco mais de comida, ela vomita ou tem um dump ou passa mal. Já está com 2 fármacos para controlar a ansiedade. O que essa paciente precisava? Eu escolhi na cadeira e falei, me desculpa, mas eu preciso te perguntar porque espero que eu seja o último médico que você procura. Não é porque eu sou melhor que ninguém, mas, mais uma vez, porque eu e o Gabriel sempre fomos buscar os porquês das coisas. Pegando o histórico dela, de obesidade desde os 15 anos, reganho de peso, cirurgia bariátrica, reganho de peso e tudo mais, eu olhei para ela e falei assim, você já foi abusada quando era criança, né? Ela quase caiu para trás. Começou a chorar na hora. Ninguém sabia. O que isso tem a ver? E, se você quiser pegar, vocês que são senhores, né, PhDs em estudo científico, que pega cortes e ficam fazendo estudo científico, não, você não vai encontrar um estudo científico robusto, indexado em nível A de evidência. Não tem. Clínica é soberana. A clínica é soberana e a prática clínica, sim, ela faz parte. Pode ser evidência C e D? Sim, mas tudo bem. Futuquei essa paciente. E a partir desse momento, cara, nós começamos a conversar sobre. Então, o que acontece? Existem mecanismos inconscientes, cara, que é de própria defesa do corpo. Eu emagreço, vou ficar atraente novamente, posso correr abuso novamente. Isso é um dos pontos. Tem várias questões. Encaminhei ela para uma colega que trabalha muito bem essa parte e falei assim, ó, o que eu vou fazer contigo? Te dar mais um remédio? Já tem cirurgia? Já tem a medicação... mais potente do mercado? Mais potente do mercado e mais 2 medicações psiquiátricas. Isso aí é muito importante que você está falando também pelo fato de que o estresse é o quê? Inflamatório. Sim, então, totalmente. como é que ela... O cérebro dela está inflamado. Não tem como ela sair disso sem antes resolver a base do problema. Uhum. Então, muito bem fez o Emerson. Provavelmente encaminhou para uma psicoterapeuta, algo que vai na base, na raiz. Né? É como tratar a obesidade sem entender a parte psicológica é como a gente dar dipirona para uma infecção e não tratar com uma infecção bacteriana e não dar o antibiótico. Né? Então, a gente precisa ter esse tato e muitas vezes no consultório, principalmente na medicina tradicional, a gente vê consultas rápidas, né? Onde o médico ele não está interessado em saber. Achei muito interessante que você pergunta sempre como está o relacionamento. Saiu um estudo recentemente nessas consequências pós-Ozempic, pós-Mounjaro, de mudanças de comportamento da sociedade, onde mostrou um aumento do número de separações pós-uso de Ozempic e Mounjaro. Por que isso começou a acontecer? A gente tem que se questionar isso. Então, a gente tem que ter responsabilidade também na hora de medicar o paciente. Né? A doutora Sarina, que é uma mentora minha do Emerson, eu sempre falava, gente, na hora que vocês forem tratar um paciente, quando a gente está fazendo reposição hormonal, tratem também o marido, o cônjuge, porque você vai causar problema, atrito nesse relacionamento. E aí a gente resolve de um lado e não resolve do outro. E aí vai chegar o paciente lá no Emerson, como chegou, com uma bariátrica, com mais um medicamento potente, mais 2 antidepressivos, e provavelmente se ela estava lá, é porque ela estava incomodada, ela não estava feliz. Né? Então, a gente precisa valorizar a base do processo. Sim, e uma coisa legal, eu não sei o fenótipo dessa paciente, mas muitas vezes, tal pessoa fez bariátrica, aí depois foi lá, fez abdominoplastia, fez mais um monte de procedimento, aí deu uma incrementada com hormônio, beleza, ficou com um corpo esbelto. Sim, mas onde é que está o sinônimo de beleza? Para vocês? É o corpo trincado? É o quê? Para mim, a beleza é o que você está vendo no espelho. Então, muitas vezes, essa moça, ela chegou, talvez não precisasse de um grande incremento de perda de peso, e sim de uma desinflamação, que ia começar justamente com ela se encontrando, primeiramente, abdicando desse passado, perdoando esse passado. Aliviando aquele estresse emocional gerado ali. E talvez, nessa transição, ela viesse perder, talvez, mas sei lá, um exemplo, né? 5 quilos apenas, mas ela ia se olhar e falar, nossa, agora eu tô linda demais. Então, o que é, de fato, o perder peso, o estar em forma, né? Que é também a questão de Projeto Verão. Para mim, ele vem antes do que você
e o que você almeja. O que você almeja? É abdômen trincado? É tudo isso? Tá, então calma aí. Se for isso, você já precisa de 1 ano antes. Então vai ser no verão de 2027 que tu vai alcançar isso aí. Então, essa questão que você falou, muito, muito, muito legal isso, Gabriel. Da família, do marido, constantemente, cara, eu sou abençoado por Deus nesse quesito de maridos pedem licença e mandam mensagem lá. Eu vi, você postou ontem ainda, né? Bacana. Cara, obrigado por mudar minha família, obrigado, porque assim, ó, a mulher, ela entra ali, uma das coisas que... Porque como o hormônio, essa característica da menopausa, ela é bem delicada, igual tudo na medicina, né? Mas ela influencia muito na relação, né? Ela tá relacionada ao o quê? O que é o primórdio do casal? Primeiro o amor, né? Obviamente, e depois o quê? A parte física, o sexo, o desejo do outro, né? E também, a partir da hora que você baixa a progesterona, também nesse quesito, você diminui a sua maleabilidade social. O que é isso? Às vezes o marido foi lá, falou uma coisinha, você já estoura. Às vezes o marido foi lá, só não fez uma coisa, você já... Ou vice-versa também, né? Todos nós temos esses hormônios, só que em quantidades diferentes. Então, quando a paciente ela entra ali, por isso que eu gosto do nosso trabalho. Sério, eu amo o nosso trabalho aqui. Porque cara, você... a gente é o que eu digo, quanto há dado não há argumento. Porque a paciente ela entra, e eu conheço vocês dois há muitos anos, a partir da hora que o paciente ele entra no nosso consultório, igual Hipócrates falou, a partir da hora que um paciente vira à sua frente, trate aquela alma humana apenas como uma outra alma humana, ou seja, de humano para humano. Então, assim, ó... Me perdoe, só foi Jung que falou, tá? A Jung? Carl Jung. Ótimo, obrigado. Continua sendo professor, né? Eu agradeço, eu disse que eu ia aprender aqui. Mas, ó, pegando só o gancho que você fomentou, cara, estética sem saúde é filtro apenas, entendeu? E estética com saúde se torna um rosto real. Por quê? Para você ser saudável, você tem que ser magro, mas nem todo magro é saudável. E Souto, né? Já conversa há muito tempo que você é da geração do meu irmão, né? Então, o que eu acho bem interessante? O Gabriel, ele sempre me aconselhou sobre isso porque eu tive uma excelente formação como médico de emergência. Eu e o Gabriel sempre fomos muito competentes como médico de emergência. Não sou arrogante não, mas éramos competentes. Não viemos de uma fase Nutella, #Medlove. Nós realmente era da faixa de Gaza. Então, quando nós começamos a estudar a medicina funcional e preventiva, o que mais caiu nas minhas costas, saiu da medicina de emergência, agora é um charlatão, é um picareta, isso me fazia muito mal. Porque pelo meu perfil, né? A gente conversou bastante sobre isso. Muito. E eu tenho esse perfil assim... Você não precisa ficar me elogiando, mas eu tenho uma certa dificuldade com críticas que tirem a minha personalidade. Crítica do meu trabalho, não, porque isso eu utilizo como crescimento. Então, mas só que hoje eu fico feliz que eu saí da bolha e se me chamam de charlatão, eu falo assim, então eu estou no caminho certo. Por quê? Nós não somos melhores que nenhum tipo de médico. A medicina tradicional, que nós também praticamos, obviamente, eu prescrevo antibiótico, eu atendo urgência, emergência, enfim, ela é obviamente necessária, mas não é só isso. O paciente está doente. O paciente chega numa consulta com um cardiologista, uma consulta de 15, 20 minutos, pago pelo convênio. Está com a pressão alta, remédio para pressão. Está com colesterol alto, remédio para colesterol. Vai fazer uma caminhadinha e vai no nutricionista. É só isso? Ele nasceu com hipercolesterolemia? Ele nasceu com pressão alta? Ele nasceu com diabetes tipo 2? Então é o porquê da coisa. Entendeu? Senão você só está paliativando, você está remediando e não está tratando o paciente algum. Você está controlando para que ele evite infartar por causa de uma ateroscleroma, você está evitando ele ter um AVC para não ter um pico hipertensivo, mas você, assim, você está controlando níveis, você não está tratando esse paciente verdadeiramente. Né? Uma questão legal disso aí também, né? É a parte... Eu tenho um livro, agora eu vou cuidar com os autores, né? Mas tem um livro que é O Poder dos Generalistas em Prol dos Especialistas. Ou seja, tem paciente que vem para nós, obviamente, mas eu vou falar da minha prática, que a minha endócrino... eu estou ganhando peso, não estou bem mentalmente e tal, mas a minha endócrino, toda vida que eu vou, ela só aumenta... A minha levotiroxina, só... E aí, realmente, ela sempre fala. Eu entro lá, consulta de 10, 15 minutos, tem hora que eu quero falar... e não... Então, assim, é só a levotiroxina?
Tá, então, você tá ali com um problema na tireoide, é só levotiroxina, como é que tá a cascata do hormônio? Como é que... Porque, assim, para você analisar, a tireoide é um negócio espetacular, complexo pra caramba. Então, tem hora que eu vou olhar os exames de endócrino, gente, nada contra endócrino, tá? Inclusive, uma das pessoas que trabalha na minha clínica, a endócrina é perfeita, mas tava lá, T4 total, T3 total, pô. É a fração livre, né? É livre. E outra, tá na livre tá bom, mas tu ainda tá sentindo que tem um problema na tireoide. Vê o reverso. Só acrescentar rapidamente, cara, quantas vezes eu e o Gabriel fizemos diagnóstico no consultório de uma tireoidite de Hashimoto? Paciente pipocando, entendeu? Tomando levotiroxina, para você entender, o leigo é o Puran, normalmente, né? Cada vez aumentando mais e sendo acompanhado só com TSH ultrassensível, mas nem ultrassensível, entendeu? E T4 total. Ou livre que seja. E essa cascata? Pediu os marcadores de autoimunidade da tireoide? Como é que é o anti-TPO desse paciente? E você nunca vai tratar uma tireoidite de Hashimoto, entendeu? Apenas com hormônios da tireoide. Ela é tratada exclusivamente, principalmente por intestino e estilo de vida. Aí, mais uma vez, entra a medicamentalização. Remédio é importante e necessário, obviamente que é. Mas por que está acontecendo isso? E, Gabriel, eu queria saber de ti, já que você tá bem nessa parte mental também, a importância do intestino. O que é o intestino pra ti? Na verdade, o intestino, né, aquela máxima que todo mundo já ouviu falar, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por que é o nosso segundo cérebro? Primeiro, porque é onde vai entrar tudo que precisa para o nosso corpo funcionar de uma forma adequada, né? Mas é onde é produzido uma série de neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor fundamental para bem-estar. Quando a gente usa, vamos pensar aí num antidepressivo mais comum que tem, fluoxetina, né? Antigão lá, funciona e tal. O que ele faz? Ele faz recaptação de serotonina, né? Mas se não tem uma produção adequada, eu vou recaptar o quê? Né? Se não tem uma alimentação adequada, se eu tenho um intestino inflamado onde eu como e ele não absorve o que eu preciso. E aí vem aquelas críticas da soroterapia, como saiu no Fantástico, né? Esse sensacionalismo comprado, não é nem barato, é comprado mesmo, porque saiu no Fantástico, não foi à toa, onde fala que não tem indicação de soroterapia e tudo mais, que é um absurdo. Qualquer paciente obeso, né, eu e o Emerson, e você também, que tem bastante experiência com o tratamento de obesidade, a gente sabe que aquele intestino está inflamado. Ele não vai absorver, por mais que ele coma. Então, muitas vezes eu pego no consultório um paciente obeso que come muito e que fala assim, doutor, eu como comida de verdade, eu como bastante. Ele vai engordar? Vai também. Mas então, teoricamente, ele não deveria estar desnutrido, mas está. Por que ele está desnutrido? Porque o intestino está inflamado. O intestino inflamado vai produzir neurotransmissor? Não vai. Serotonina vai estar baixa e aí ele vai entrar vai no psiquiatra, vai ser prescrito fluoxetina, ou sertralina, ou vortioxetina, ou seja, vários medicamentos que a gente tem. E eu não tenho nada contra o medicamento, como o Emerson diz, eu sou super fã da medicina raiz, eu acho muito necessária, mas tratar doença é importante. Mas programar a saúde é muito mais interessante. Então a gente precisa mudar o conceito. Isso, a partir do momento que talvez isso virar uma política pública, a saúde vai cair o custo absurdamente. Quando entenderem que uma vitamina vai te tratar vai te prevenir de uma doença mental que você vai ficar anos e anos e anos tomando antidepressivo. Eu lembro que eu trabalhava no posto de saúde, foi no meu primeiro emprego. E uma das primeiras coisas que eu fiz no postinho foi cortar a receita azul de todo mundo. Cortei. Cara, o pessoal quase fez uma revolução. Nossa, nós fizemos uma revolução na cidade, o prefeito me ligou. É cidade pequena, né? Então, você vê o quanto que esse tratamento é equivocado de só tratar doença, né? Só não ir na base do problema. E por que eu cortei? Porque eu queria conhecer o paciente, eu queria saber o que ele tem. Não ia ficar represcrevendo benzodiazepínico ou outros medicamentos para dormir, insônia, enfim. Quando eu nem sei, não consegue tirar. Eu nem sei o que o paciente tem, né, na verdade. E muitas vezes o médico que foi acostumado, e a gente na faculdade é acostumado a atender em escala, tem que atender rápido. Ele não tem tempo de ouvir o paciente. E aí tá com insônia, Rivotril, né? Tá querendo se matar, fluoxetina, e assim vai, né? E aí ninguém olhou para o intestino desse paciente, ninguém olhou como está a alimentação, ninguém pensou em desinflamar.
E quando a gente fala em intestino e desinflamar, eu acho muito válido o uso do Monjaro, mas eu pego constantemente pacientes que fizeram uso de Monjaro. Muitas pessoas... Monjaro é uma molécula maravilhosa, mas é cara também, né? Um medicamento caro que não é acessível. Hoje, eu diria que 10% da população brasileira talvez teria condições de comprar isso ou menos. Não existe Monjaro barato e nem manipulado. Não existe Monjaro barato, né? E o que eu vejo alguns pacientes fazendo? Eu fico com pena, porque economizam, parcelam, emagrecem, mas a custas de perder massa muscular, porque não fez a base, não desinflamou o intestino, não mudou nada do processo. Então, é isso que a gente... Não, como o Emerson diz, não é uma reserva de mercado, eles não querem que vendam o medicamento porque eles vão perder na consulta. Não é isso, porque a gente sabe que as consequências a médio, não é nem a tão longo prazo, é médio prazo e às vezes até curto prazo, são horríveis. Peguei paciente com dente quebrando, peguei paciente com queda de cabelo assim de ficar careca, por quê? Não nutriu, não tratou o intestino, o paciente não está comendo menos, obviamente vai absorver menos ainda, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Isso é bem interessante porque assim, ó, entenda você, moda entrega pressa e método entrega permanência, né? Observamos até oscilações, né, de procuras e tudo mais, justamente por isso. A moda da vez é o Monjaro vindo de várias outras fontes. E temos certeza, né, desejando isso, que a grande maioria vai voltar para a clínica, vai procurar outros colegas médicos, porque não vai permanecer no peso adequado. Entende? Porque além de emagrecer de forma equivocada, ou seja, você perde músculo, gordura sim, mas perde músculo também. E aí você vai ficar o quê? Um magro sarcopênico. O que é um magro sarcopênico? Sem massa muscular. E aí fica o quê? Fica lindo de roupa, né? Larga, tirou, balanga tudo, cai tudo. Entendeu? E isso, além de ser horrível esteticamente, entende? Por um processo não acompanhado, para a tua saúde é péssimo. Você se preocupa muito, trabalha que nem um condenado a vida toda para chegar, se aposentar, ter uma vida tranquila e chega todo lascado com a tua saúde. O maior investimento que você pode fazer na sua vida, primeiro, é ter músculo. Eu odeio academia, não interessa, cara. Você é um pagador de boleto. A pessoa adulta tem que fazer aquilo que tem que ser feito, independente se gosta ou não. E eu não estou falando para você morar na academia, mas vai fazer um treino com peso, no mínimo 2 vezes por semana. Se conseguir 3, perfeito. Exato. Se pegar gosto e 5, melhor ainda. Mas começa com metas alcançáveis, porque o maior problema da perda de peso, principalmente nesse projeto, nessa alienação de verão, a pessoa vai lá, eu preciso emagrecer para o verão, chega lá toda motivada, passa pelo médico, por uma consulta nossa, pelo nutricionista, sai correndo, já passa lá no shopping, vai lá, compra uma leg, um short, um tênis novo, passa no supermercado, já compra tudo que é mais saudável, até mesmo por conta própria, a gente passa no nutricionista, mas não mantém. Por quê? Ela acha que para ela ter as metas alcançadas ou alcançáveis, ela tem que treinar 5 vezes por semana, porque o coach da internet falou que tem que treinar 5 vezes por semana. Senão ela é uma perdedora ou um perdedor. Ela acha que ela tem que tirar tudo da vida dela de alimentação. Ela é uma pessoa que é fissurada por arroz, feijão e carne ou até doce e tudo mais, tem que cortar tudo. Aí chega motivada, não, agora eu vou mudar minha vida. E faz. Por 2, 3 ou 4 semanas. E depois volta. Lembrei de uma paciente agora, fiquei com muita pena na época, que é uma paciente que chegou assim, como você disse, motivadaça, quis fazer, nunca fez uma atividade física na vida e do nada ela precisava emagrecer e decidiu, e eu achei isso é sempre muito válido, assim, valorizo isso para os pacientes. A motivação é a chave do processo, do início do processo, né? Mas a gente tem que ter cuidado nas quantidades de motivação. E essa paciente, ela entrou na academia e ela, depois da academia ainda, ela foi ouvir uma esteticista e subiu em cima de uma plataforma vibratória. Ela ficou fazendo agachamento em cima dessa plataforma vibratória por 1 hora. No dia seguinte, essa paciente estava internada no Conceição com rabdomiólise. Evoluiu com insuficiência renal, enfim. Uma paciente jovem, 17 anos. Conheço, até hoje é minha paciente, isso já aconteceu há 7 anos atrás. Então, a gente tem que ter cuidado também, né? Eu acho importante a motivação, mas a gente, no consultório, como vocês também disseram que fazem, a gente programa metas e como fazer. E muitas vezes eu falo, não precisa se preocupar tanto em mudar a sua atividade física de repente agora. Vamos começar aos poucos, você está sem energia nem para respirar, como que eu vou te mandar para a academia todo dia? Vamos
desinflamar, vamos repor as vitaminas, vamos começar um treino 3 vezes por semana, vamos começar dormindo bem, e aí a gente vai subindo. E é muito interessante que qualquer coisa que você mude no início já dá um baita resultado. O paciente está sedento por saúde, por mudança, então o corpo está precisando daquilo. Então a gente tem que... E aí quando vem Monjaro que tira a fome, realmente é uma medicação maravilhosa, que tira muito a fome, os extremismos aparecem. Né? E aí aparece essas faces de Monjaro. Né? Uma coisa que eu já trabalhei muito com estética, uma coisa que me incomoda muito é ver paciente emagrecido com aquela face de doente. Tá magro é saudável? Depende. Para mim, aquele paciente que está com aquela face, com aquela pele opaca, não está saudável. Aquele olho cara, fundo. Vai me desculpar, é que não é criticando não, né? Nem bullying, mas é que nem eu fico vendo, eu nem sigo, né? Mas às vezes aparece para mim os stories ou reels, nas stories ou reels da Smiggle, a Smiggle, entendeu? Não conheço. Essa eu não conheci também não, cara. Cara, a Smiggle é uma que está combatendo, entendeu? Nós charlatões, entendeu? É o movimento wellness, que ninguém precisa de vitamina, de nada, disso, daquilo. Ou seja, para ela e para os... É médica? Não, médica. Deveria ser atriz da... É uma atriz frustrada. Acho que ela não conseguiu ser atriz da Malhação e aí ela tem mais alguns puxa-sacos médicos, né? Que são supra-sumos PhDs, né? Da maior evidência científica do mundo, né? E aí ela fica ensinando, entendeu? De forma teatral, bonita, engajadora, entendeu? Aquilo de tudo. Mas assim, vou resumir o que ela faz. Segundo ela, nada tem estudo, nada serve para nada. Malemar, um pouquinho de creatina só que ela usa. Agora o restante, você vai apenas fazer um xixi caro. Isso aí é interessante. E vocês tinham falado da questão de ser difícil, né? A gente, na vida de adulto, né? A gente tem que escolher o nosso difícil. Então, você coloca uma foto, você gordo, obeso, né? E você magro. O seu difícil aqui é que custa a sua saúde e custa principalmente também a sua mobilidade, né? E aqui é o quê? É fazer o que não gosta. É ter que ir para academia, é ter que se privar de certos alimentos. E o Gabriel, achei muito interessante também a hora que falou da parte do Monjaro ali. Uma dica até para os médicos aqui, a gente tá sempre se ajudando, né? Uma coisa também que eu gosto em relação à medicina tradicional é que ela sempre ataca, sempre à frente, né? E até está na Bíblia isso, não lembro qual que é o versículo, mas quando você está tendo uma crítica, mesmo sabendo que o teu coração, moldável por Deus, se sente confortável com o que você está fazendo, quer dizer que você está no caminho certo. Então, por que nós não criticamos a medicina tradicional? Porque temos aqui um homem de UTI, temos aqui um homem que também é gestor de um hospital. Então a gente sabe sim a importância. Só que tem que entender que o que nós trazemos do nosso conhecimento é que nós sozinhos não fizemos nada. Nós temos que estar o tempo inteiro. Eu sempre, quando um paciente chega na minha clínica, eu sempre falo: a partir de agora você entrou para uma família. Nós vamos caminhar junto agora, lado a lado. Porque quando você pega e ouve dos outros, toma uma vitamina D. Não, o exemplo da vitamina D. A vitamina D é bom. Mas toma muita vitamina D para ver se você não causa problema vascular. Primeira coisa, problema vascular. Rapidamente, eu tenho um coach que ele tem 81 anos e você conhece bem ele. O velho Jeriquitão. Esse é bom. Esse é bom. E eu vou dar um resumo que nas mais refinadas filosofia a nível mundial, que Nietzsche, entre outros, traduziram, meu pai sempre disse para mim: meu filho, tudo que é demais sobra. Então, só pegando esse gancho, porque, como você falou, vitamina D, fantástico. Níveis ideais de vitamina é fantástico. Mas não é porque é bom que tem que estar 1000. Vitamina B12, fantástico. Mas não é porque é bom que tem que estar 2000. Exato. Mas também, não é porque no laboratório está em 180 é normal, que você vai deixar o ser humano se arrastando. Exato. E isso aí é interessante, Emerson. Pegando já o Jeriquitão, um grande abraço para o Jeriquitão. Essa questão da automedicação, né? Pessoal, isso é extremamente importante, porque hoje a informação ela está muito desenfreada. Só que a boa informação, ela ainda se encontra onde? Senta a bunda e vai ler. Então, o conhecimento que nós temos hoje em dia
Foram anos e anos e noites viradas e tudo para a gente poder dar uma opinião na questão da saúde do paciente. Então, a partir da hora que você faz essa automedicação, primeiro ponto, qual é a origem do produto? Eu já vi pacientes que, estou usando de tal e tal e tal e tal. Eu falo, cara, eu não conheço. Tem gente que, isso eu não gosto, mas eu não conheço. Eu sugiro você usar dessa, porque os produtos que eu uso, eu acho interessante. Por que isso? Porque a partir da hora que você... esse aqui é o mais barato. Novamente, o barato que sai caro. Outro ponto. Um exemplo do ômega 3. Ômega 3 bom é caro. Exato. Economia burra, né? Então, assim, um ômega 3 que não é bom, tem uma certa parte do peixe que é feita o ômega 3. Então, depende de onde que é esse peixe. Tem metais pesados. Ele está livre disso. Então, até o ômega 3 simples, você faz o quê? Você pode ter um ganho de peso e você pode ter uma inflamação corporal. Então, isso é bem interessante, Souto. Só pegando esse gancho. Como nós trabalhamos com muitos manipulados, né? Eu falo sempre para meus pacientes, faça orçamento em 3 farmácias. Se a tua receita em uma deu R$500, a outra deu 460, a outra deu 150, vou fazer 150 porque eu quero economizar. Gente, as coisas custam. As coisas custam. Você vai no supermercado, a carne de primeira, ela custa tanto. A carne de segunda custa tanto. Assim como outros alimentos. Então as coisas custam, tem valor. Claro, tem valor discrepante, entendeu? Se você foi uma deu R$800, outra deu 500 e outra deu 150, faça na de 500. Não precisa fazer na mais cara. Mas o spread ali não pode ser muito alto. Né? As coisas têm valores. Inclusive hoje eu recebi na minha caixinha de perguntas lá, uma paciente dizendo que gostaria muito de emagrecer, mas que se manter magra é caro. E eu respondi que se manter doente é muito mais caro. Então, a gente precisa começar essa educação, né, de que a saúde custa, mas a doença custa muito mais. Né? Então, e também um comparativo ontem, por sinal, atendi um paciente um adolescente bem obeso, né, 135 quilos, gasta R$1.500 por mês de iFood. E é caro. Nossa Senhora. Isso é bem interessante porque com o advento da internet, por algumas formações de nutricionistas, né, não é uma crítica, a nutrição é a base da vida e eu indico todo mundo para nutricionista, eu falo que o médico ele prescreve a terapêutica medicamentosa e o acompanhamento, e o nutricionista não deveria prescrever dieta, ele deveria prescrever um tratamento alimentar. O nutricionista deveria ser um professor, cara. Exato. Então o que é importante? Porque vem a muita moda, porque pessoas que procuram emagrecer ficam procurando profissionais que fazem um segmento, entendeu? E começa, por exemplo, assim, a comer a cada 3 horas, jejum intermitente, ou seja... Pega uma receita de bolo pronta. Né? Jejum intermitente é fantástico, mas não é para todo mundo. A exemplo, a pessoa que tem hipotireoidismo, tem alteração da tireoide, se ela zera o carboidrato, faz muito tempo de jejum, o carboidrato dela vai ter dificuldade em converter os hormônios adequados à tireoide em T3, por exemplo. Né? Então, porque assim, antigamente, tem que comer a cada 3 horas, para comer saudável, você tem que comer um pão 7 grãos feito quando a lua virou para a Índia, entendeu? Que custa... Não, gente. Comer certo é muito mais barato do que você pode imaginar. Como que você come bem? Cara, é arroz, sim, arroz. É carne, proteína, se tá caro, come sardinha. Vai lá no Giasse e pega a etiqueta laranja do Giasse. Eu falei ovo, mas o ovo tá caro também. Não, também. ovo tá caro. Né? É com vegetais. Agora você quer usar monjaro e nem toma água direito. Gente, vamos ser um pouco mais inteligentes. O emagrecimento tem que ser inteligente. Você quer pagar 3 mil, 5 mil de tratamento de monjaro por mês e você não bate nem tua meta de água por dia. Você não toma nem 2 copos de água por dia. Você não larga o celular. Você não dorme direito. Vocês estão entendendo o que o Emerson, a gente está trazendo aqui? É muito básico. É o quê? Dormir, comer comida. Não consigo ir para academia, não tenho dinheiro, vai caminhar de graça. Caminhar não emagrece. Emagrece sim. Tá, e outra coisa, vai emagrecer também, principalmente o quê? Tua cabeça. Porque você tá cheio de obesidade mental por causa dessa porcaria desse celular. Então, assim, é o básico. É comer comida de verdade, dormir bem, fazer algum tipo de exercício físico e, principalmente, gerenciamento de estresse. Sabe o que você faz? Entra numa simples rotina, introduz uma coisa na sua vida, um livro.
Introduz um livro na sua vida que você já começa... Chamado básico não se negocia, só para... É muito bom esse também. Desculpa. Mas Introduza um livro. Ah, mas eu não consigo ler. Tá, então você não consegue ler, mas então emagrecer você vai. Então qual que é a desculpa que você está usando? Então o que a gente fala aqui, mas doutor, o que tem a ver o livro com emagrecimento? Já é um tipo de disciplina. Disciplina e hábito. E hábito, exatamente Eu, isso. Gabriel, nós escrevemos um planner de 90 dias. Vai para a diagramação agora. Eu e o Gabriel, nós sentamos, alinhamos ponto a ponto. Tá faltando eu nesse livro aí, tô sentindo falta Esse aqui plano no meu coração. é que esse aí é da Vales e nós vai entregar para os nossos pacientes de protocolo. Mas tem outros lançamentos aí que eu estou precisando da tua ajuda e já vamos conversar. Opa. Mas o que acontece? São mecanismos que a disciplina ela tem que ser construída, cara. Ali no nosso planner, começa com o quê? Qual que é o princípio da fome? Primeira coisa, é dormir. É dormir. Uma noite de sono apenas que você perde, você já descontrarregula os hormônios que contrarregulam a fome, que é a leptina e grelina. Nós três aqui como médicos, né, e vivendo as vidas de plantões, quantos colegas médicos, quantos enfermeiros, técnicos de enfermagem que começaram a trabalhar à noite, ou chegam no consultório, eu converso com a gente no corredor assim, doutor, não sei o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar à noite e engordei porque comecei a trabalhar à noite. Meu primeiro ano de plantão eu ganhei 10 quilos. Então? 10 quilos, cara. Foi uma das coisas que me deixou assim desesperado. E não aumentou a comida. Simplesmente por estresse, por aumento de cortisol, por desregulação dos níveis de insulina. E eu tinha o quê? 26 anos na época. Então não podia nem falar que o metabolismo estava lento da velhice, né? Que o pessoal gosta de falar isso. Ah, tô velho. Não existe metabolismo lento, gente, por causa de idade. Existe você que desregulou o teu metabolismo ao longo do tempo. Daí sim, cronologicamente, isso vai se somando, né? Eu queria trazer uma coisa que é um diferencial nosso lá na Vales. Você falou sobre que, não sei se um dos dois falou que o nutricionista ele deveria ser um professor, né? Na Vales a gente criou um método onde o nutricionista ele acompanha o paciente semanalmente. O paciente não vai lá uma vez com o nutricionista e não vê mais. E o Emerson ou o Gabriel prescreve medicamento, não. Durante o protocolo, o paciente passa por um acompanhamento de mudança de hábito. Então a nutricionista toda semana, quando ele não vai na clínica, ela manda mensagem: e aí? Como que tá? Qual é a tua dificuldade? Porque uma das coisas que eu né, como eu já fui bem gordinho e eu ia no nutricionista, eu odiava, era esses pão cheios das coisas, né, o sal do Himalaia, coisas que ficam fora da nossa realidade. Então o dever do nutricionista, né, e a Gisele lá na clínica, ela faz isso perfeitamente, é entender a rotina do paciente, entender o bolso do paciente também, o tempo dele. Eu tenho paciente que é viajante e consegue manter uma rotina alimentar ótima, tá perdendo peso e está mantendo o peso. Porque aqui a gente não vai falar mais sobre... Eu sempre brinco com meus pacientes, perder peso é muito fácil, mas manter magro depois e saudável é difícil. E as pessoas precisam entender uma situação que eu sempre digo que ser magro, na maioria das vezes, é saudável, mas o processo de emagrecimento não é saudável. Você vai... Durante todo o processo de emagrecimento, enquanto você está perdendo aquela gordura, você está liberando citocinas inflamatórias para o corpo inteiro. Se você não tem um gerenciamento disso com uma equipe médica, com nutricionista, com mudança de hábitos, com atividade física, você vai sucumbir lá na frente, vai entrar numa depressão, vai entrar num burnout, vai somar uma série de situações ali onde você não vai manter. E aí o que vai acontecer? Você vai culpar o médico ou quem te indicou a canetinha mágica. Aí, porque... essa questão foi legal. Tanto da nutricionista, eu tenho lá dentro para falar, mas de culpar o médico. Então, um conselho para os colegas médicos aí também, vão estudar, tá? Porque assim, ó... Posso comentar rapidamente? Antes de só estudar, abra a cabeça. Não seja preconceituoso. Exato. Agora pode seguir. Muito bom isso, é verdade. Estudar de cabeça fechada também. Aí, por que eu digo isso? Porque você tá visando o quê? É o dinheiro ou é o teu princípio e o teu juramento que você fez lá? Você está sendo médico por status ou por vocação? Eu, pelo menos, acredito que vocês dois também, eu não lembro... eu escolhi esse médico. Nunca escolhi. Eu fui escolhido por alguém. Por algo. Sabendo da minha história de vida, você tem certeza que eu também. Nem... Aí, então, mas por que eu digo isso? Quando você vai fazer essa introdução de uma determinada medicação, principalmente, quem tem que ter pressa não é o paciente, tá? Porque a partir da hora que o paciente tem pressa, você entrega tudo, qualquer coisa para suprir o que ele está querendo. Então, uma, vai custar a saúde dele. Outra, vai custar a sua paz, se você for ético.
E outra, que vai custar o seu nome. Por que vai custar o seu nome? Igual o Gabriel muito bem explicitou. Tu foi lá, botou o Monjaro, botou um Zepic, emagreci 10 quilos. Pô, tô pronto pro verão. Então, mas eu tô mantendo... Passou o verão. Tô mantendo a dieta, tô fazendo exercício físico, e tô ganhando tudo de novo, e tô ficando depressivo, e tô... A culpa é de quem? É do médico. Por quê? Porque ele foi atrás única e exclusivamente da rapidez do paciente. E também só tratou o emagrecimento. Então, cadê médicos que ensinam também o paciente a pensar? Nós aprendemos N matérias durante a faculdade para ensinar o paciente a pensar também. Ele tem que ser um professor, o médico. Um nutricionista tem que ser um também. Professor. Aí entra a parte e do nutricionista. E você divide a responsabilidade. Exato. A partir do momento que você explica para o paciente o que está acontecendo com ele, a responsabilidade também é dele. Exato. Eu preciso de você. Eu sempre falo para eles, eu preciso de ti, cara. Senão eu não consigo fazer nada. Muitas vezes na escolha de um medicamento, eu coloco na mesa, ó, a gente tem essa opção, essa opção, essa opção. Aqui você vai ter que fazer isso, aqui você vai ter que fazer isso, aqui as consequências disso são essas. E assim, é uma escolha em conjunto, né? Então, a partir do momento que você explica para o teu paciente o que ele tem, as consequências do que ele tem e as consequências também do tratamento, porque quando a gente está falando em tratamento, não é só um mar de rosas, existem consequências. Escolher o seu difícil, né? Sim, mas também ficar na doença tem consequências, né? Então, principalmente os pacientes que vêm, doutor, mas Monjaro, Ozempic dá cegueira, porque aconteceu um evento lá, enfim, obesidade dá câncer. Entende? Então a gente tem que colocar... Qual é a proporção disso, né? A gente tem que colocar numa balança e fazer o paciente entender onde que ele está. Não existe almoço grátis. É bem interessante, porque assim, vou pegar essa alavanca, essa muleta. Eu sou grato a Deus, cara, por todos os tipos de pessoas, estados, crenças e tudo mais que eu convivi. Então, porque antes de ser médico, fui agente comunitário de saúde, além de ter trabalhado na roça. Também fui porteiro de hospital e fui auxiliar de enfermagem. Por que eu estou falando isso? Não é um momento papo coach. Você também consegue. Mas o que acontece? Por quê? Então, em diversas rodas, por que a educação médica é necessária para o paciente? Por que eu, você e o Gabriel, nós investimos tempo na nossa consulta? Nossa consulta é de 40... Consulta nossa é 1 hora e retorno é 45 minutos. Porque não é falar para o exame assim, fulano, eu vi teu exame está assim, assim, assado, vamos tomar um remédio para o colesterol, tal coisa. Porque isso você transfere para o paciente, entendeu? Apenas um remédio. Então, nós pegamos e a gente começa a esmiuçar. Tal coisa é por tal coisa, tal mecanismo fisiológico é por tal coisa. Eu estou iniciando tal remédio sim de farmácia ou tal manipulado, por isso e aquilo, mas a base... Isso, eu preciso instituir tal medicação, porque está num momento delicado e peculiar agora, mas a base para você realmente melhorar isso é o quê? Tal mudança disso, daquilo. Porque quantas vezes... Porque toda família normalmente tem o tio, aquele tio falador que é aquele barrigudinho do braço fino, né? Estrogenizado. Aí fala assim, tá lá tomando cerveja pra caramba, entendeu? Comendo aquela carne gorda, que o problema não é a gordura da carne, mas isso é conversa para adulto, entender? Mas tá lá comendo e falou, chega assim, aí chega a tia brava. Mas fulano, você foi no cardiologista? E tá comendo assim, bebendo, tá assim. Minha filha, para, mulher, relaxa. O doutor me passou um remedinho para afinar o sangue, outro para o colesterol. Tá tranquilo, tô protegido. Por que eu tô falando isso? Porque é a mesma coisa na obesidade, é a mesma coisa em qualquer patologia. Porque você faz uma cirurgia bariátrica, você faz o quê? Agora não vou comer mais, não tenho mais estômago e vou emagrecer. Sim, emagrece. Mas você tratou a tua cabeça, você tratou o teu metabolismo, por quê? Mais de 50% a 60% depois de 7 anos de quem fez cirurgia bariátrica tem reganho de peso igual ou superior. Porque você não tem muito estômago, mas você não melhorou a qualidade do teu alimento. Você não consegue comer um prato de arroz, feijão e carne, mas você consegue tomar leite condensado, que é calórico. Você não consegue comer muito, aí você faz o quê? Come um punhado de amendoim, que é extremamente calórico, porque as pessoas têm que entender o quê? Quantidade é diferente de qualidade. Quantas vezes chega a paciente e pergunto, como é que é a tua rotina de alimentação? Doutor, eu não sei porque eu não emagreço, eu como muito pouco. As pessoas acham que o que engorda, o comer pouco deles e a base deles é só as refeições principais, é o almoço e jantar. Eu como lá nem arroz e feijão, como mais, não como massa. E não emagreço. Aí você começa a esmiuçar. Mas vai lá, belisca um punhadinho de amendoim, belisca bolacha recheada, bolacha com sal, ou seja, calorias vazias. E outra, essa questão... Porque não é volume, é calorias vazias. E essa questão da bariátrica, vocês têm que entender que, primeiramente, é uma baita de uma cirurgia, né? Então, assim, não é algo simplesmente eu vou ali, quero emagrecer, vou fazer uma cirurgiazinha.
Saiu um estudo do New England que 78% dos pacientes pós-bariátricos, dentro de um ano, desenvolveram depressão. Exato. Então não absorve nutriente mais. Não, né? e não só isso. E aí eu digo assim, ó, então eu vou fazer bariátrica para emagrecer, ponto. Pô, calma aí. Mas e tua recompensa ficou onde? Porque, na verdade, muitas vezes a obesidade ela acontece por uma síndrome de recompensa, né? Como o Emerson, naquela consulta, viu que a paciente estava escondendo algo emocional por trás ali. Quando o paciente ele usa a comida como refúgio e aí ele faz uma bariátrica sem tratar aquela situação, ele vai procurar outro refúgio, como o alcoolismo. Eu tive a infelicidade de perder uma colega médica pós-bariátrica por alcoolismo. Né? Então, não tem, eu sempre falo isso para meus pacientes, eu não sou contra a cirurgia bariátrica, não sou, de forma alguma. Eu acho que entre a obesidade e as consequências da bariátrica, 1000 vezes as consequências da bariátrica, porque a obesidade a longo prazo vai gerar tantos ou mais problemas, mas desde que não banalizada, desde que feito com acompanhamento psicológico, com, né, um tratamento, e o paciente, né, as próprias diretrizes do CFM norteiam que o paciente deve passar por processos clínicos e terapêuticos, mas a gente não vê, né, os mesmos médicos que muitas vezes chamam a gente de charlatão, não tentou fazer o tratamento clínico adequado, não pensou em desinflamar esse paciente e simplesmente indicou. Não, é isso. Isso que você disse é extremamente importante, mas eu dou um adendo, que é muito mais grave ainda. Chamam-nos de charlatões e picaretas, mas quantos pacientes eu já vi me relatar para mim que o cirurgião pediu, engorda mais um pouquinho, que daí o plano paga. Obesidade de grau 1, entendeu? Um sobrepeso, engorda mais para o plano liberar a tua cirurgia. Isso é importante, Gabriel, que você falou, eu só quero reforçar, não quero ser prolixo. A cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia para corrigir uma doença chamada obesidade. Ela é importante e tem as suas indicações, obviamente. O que nós estamos falando aqui e fomentando, que não é em si a cirurgia bariátrica, claro que muito mal indicada ou de forma empresarial, vamos pôr assim, né? Mas o mais importante que é os porquês. Tudo que a gente está falando aqui, gente, é os porquês. Por que você está tomando remédio para tal coisa? Por que você chegou em tal coisa? Então, você vai cirurgia bariátrica, é importante, sim, emagrecer. Isso é a base que nós estamos falando aqui. Mas o princípio de tudo é esse acompanhamento realmente, né, Gabriel? É levar muito de perto. Não, e os porquês. Então, se vocês forem analisar o que a gente está discutindo de fato, são coisas, de certa forma, simples, para justamente, no diálogo, entre amigos leigos mesmo também, você ir o porquê. Você, como amigo, que tem um amigo obeso, pergunta também o porquê. Vou fazer. Tá, mas por quê? Tá, tu já mudou tua alimentação, tu já... são coisas, novamente, vou puxar o saco aqui, o básico não se negocia. Então, nesse quesito da bariátrica ali, tem um ponto bem interessante, que tem paciente... Por que muitas vezes há o reganho de peso ali, né? Foi lá, tinha um estilo de vida no qual vive no celular, se separou do marido, fez isso, aí acha que a cirurgia vai resolver tudo. Pessoal, quando a gente está falando de saúde, primeira coisa, eu tenho a seguinte frase comigo, que é Deus acima de tudo e você em primeiro lugar. Ou seja, qualquer decisão é você em primeiro lugar. Por que isso? Sempre que há um reflexo de algo, há uma imagem espelhando ela. O que é estar espelhando? Por que você está se achando gorda? Primeiro ponto. Por que você chegou naquele peso? Segundo ponto. O que está te chateando naquele peso? É o comentário dos outros? É as roupas que não cabem mais? Ou é pelo fato de que a sua mente está boa? Você está se alimentando, você está fazendo tudo bonitinho, você não perde, então isso está te incomodando. Aí ok. Aí sensacional. Aí você tem que procurar profissionais habilitados para te ajudar nesse último porquê. Eu estou fazendo certinho aqui, mas por que não está dando? Então, muitas vezes o problema está em você, sim, mas um problema oculto que você não consegue resolver. É uma coisa que nada mais importante. Uma vez eu li um negócio que é muito interessante. Qual é a coisa mais difícil que você já fez? Mais importante que você já fez? Foi o quê? Pedir ajuda. Então, pedir ajuda para quem realmente vai te ajudar. Para quem como dizia Jung, a hora que entra uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E a gente estava falando antes ali da questão
dos charlatões e tudo mais. Pessoal, pode me chamar se vocês quiserem, eu adoro. Pode ficar à vontade, porque assim, todo paciente que entra na minha clínica, que entra no meu consultório, e com certeza no de vocês, inclusive a minha mãe já foi paciente desses dois, muito obrigado. Então eu confiei a minha mãe a esses dois. E então, o mais legal de tudo, a tia dele também foi comigo. Aí eu achei que ia consultar a mulher, rapaz. A mulher que me deu uma aula. Uma aula. Seguidora assídua de vários colegas médicos de estilo de vida. Eu passei apertado, viu? O cara aprende com a paciente. Não, isso é todos os dias. Isso é bom demais. Todos os dias. É fantástico isso. Eu só quero pegar esse gancho rapidamente, Bruno, porque eu acho que você trazer casos reais do que passamos na clínica, várias pessoas que possam estar vendo, né, nos vendo, talvez se conecta. O que acontece? O que você disse, eu falo muito para os pacientes. Você tem que ser egoísta. Mas, veja bem, tenha maturidade. Um egoísmo bíblico, literalmente. A Bíblia diz, segundo Coríntios, que nós somos o templo de Deus. Então, ou seja, você vai lá, passa horas, tempos ajoelhado, orando, se conectando com Deus, fazendo jejum espiritual, nesse caso, lendo a Bíblia, ajudando os teus irmãos da igreja e tudo mais. E você não cuida do templo, que é mais sagrado, que é o teu corpo. Então, uma paciente, ela chegou, nova, 26 anos, segunda separação dela. Segunda separação, ou seja, assim, mas passou a vida de adolescência dela sempre em relacionamentos, né? Ou seja, se eu não estiver equivocado, começou a namorar na adolescência com 15 anos, foi 12 anos com o primeiro, depois de um tempo, 3 anos com o outro. Estava acima do peso, nada vaidosa, entende? Por que eu estou fomentando isso? É uma pessoa que ela simplesmente não consegue falar não para ninguém. Qualquer coisa que precisa na casa dela, infelizmente uma família desestruturada, né, não cresceu com pai, então isso já tem, a neurociência nos mostra que ela já tem uma necessidade de uma proteção masculina, mas é uma pessoa que sim, ela é submissa demais, mas não uma submissa bíblica, é uma submissa, ou seja, de depender emocionalmente muito de uma pessoa. Então aquela pessoa que tudo na casa dela que precisa, precisa da farmácia, fulana, precisa marcar o médico, fulana, ou seja, faz tudo para a família, para os sobrinhos e tudo mais, e nunca consegue falar não, ou seja, não consegue olhar para ela. Então, aonde que eu falo do egoísmo? Ela chegou para mim, a anamnese é muito importante por causa disso, que nem o Bruno falou. Por que você quer emagrecer? Ela, por causa da minha saúde. Aí no meio da anamnese, alguns pacientes acham que a gente tem até Alzheimer, porque a gente repete várias perguntas iguais ao longo da consulta. Tá, fulana, mas por que você realmente quer emagrecer? Doutor, por causa da minha saúde. A tua estética, sem se olhar no espelho, você não se sente bem? Aí, já matei a charada. Eu nem me olho no espelho. Então não é pela saúde apenas. Sim, ela pode estar preocupada com a saúde. Mas é uma pessoa que ela se doou a vida toda, não fala não para ninguém, ou seja, ela não consegue se olhar para ela e falar assim, não, isso eu estou fazendo por mim. Então, o Monjaro vai ajudar? Ajuda, obviamente que ajuda. Mas não é um Monjaro, é um Monjaro dentro de um contexto de acompanhamento médico, nutricional e trabalhando a inteligência emocional. Porque assim como essa paciente, por exemplo, essa outra que eu falei que foi abusada, extremamente vaidosa, maquiada e tudo mais. Aí, mais uma vez, entra a sabedoria do jiriquitão. Tudo que é demais sobra. Isso é legal? Tudo que é demais sobra, meu irmão. Tudo que você faz demais, você está escondendo algo. Aquela pessoa que ela é... Claro, temos que ser alegres, felizes e tudo mais, mas aquela pessoa que está sempre, que nem o Gabriel fala, cara, está escondendo alguma coisa. Aquela pessoa que vive... Aquele patrão, aquela pessoa que é arrogante, que vive dando patada em todo mundo, cara, está escondendo algo. A vida é feita no equilíbrio. Você não deve passar uma dieta restritiva. Você tem que aprender a ter um estilo de vida alimentar. Só para concluir esse pensamento, já entra, Bruno. O que acontece? Eu falo sempre para os meus pacientes, você está muito acima do peso, sim. A Gisele, de forma muito sábia, né, ela faz essa condução de forma adequada. A exemplo, se o paciente ele tem alterações laboratoriais, exemplo, muito marcadores inflamatórios, resistência insulínica, ácido úrico alto, etc., entendeu? Sim, a gente vai fazer uma low carb, é necessário. Mas ela emagreceu, melhorou os níveis, é um pai de família, tem filhos, adolescentes e tudo mais, você vai falar para essa pessoa, nunca mais na tua vida você vai comer uma pizza com o teu filho. Não, cara. A questão não é comer uma pizza, a questão é ir no rodízio de pizza todo final de semana. A questão é você tomar duas long necks, entendeu? Ou consumir um pouco de cerveja no churrasco.
Com teus amigos, o problema é você tomar muita cerveja, comer a carne, que é proteína, mas não é só carne. Você vai lá, come pão de alho, come a maionese, come o arroz também, entre outros. Então, é aprender teu estilo de vida. Você tem que aprender a negociar com você. Eu tenho uma paciente que veio de Aranaguá, fantástica, sou fã dela. Ela chegou em mim e falou assim, doutor, eu e o meu marido, nós adoramos receber pessoas em casa. Ou seja, pessoas que gostam de festas em casa, assim, com amigos e tudo mais. E nós dois somos inimigos do fim. Aquilo dá um frio no espinhaço da pessoa, né? Porque você sabe que o remédio vai ajudar, vai. Mas é a mudança do estilo de vida, a mudança do mindset. Fomos construindo, fomos conversando. Essa paciente, ela não vem em consulta há uns 2 anos. Por quê? Porque eu sou um mau médico? Porque ela foi procurar outro médico? Não. Porque nessa jornada ela aprendeu a negociar com ela. Ela continuou festando, todo final de semana em família. Mas ela fala assim, pô, hoje a fulana fez um risoto, eu quero comer o risoto. Beleza. Então reduz a champanhe, por exemplo. Não vai comer o risoto com mais coisa, mais coisa, entendeu? Muito bom isso. Ou seja, negocie com você, aprenda. E não é porque você vai se permitir comer um risoto naquele dia que vai aquele spreadzinho. Exato. Eu vou comer uma panela de risoto. E outro ponto, aprender a dormir. Aprendeu que a musculação e atividade física ela é base fundamental para a saúde e para manter o emagrecimento. A massa muscular ela é fundamental para manter o emagrecimento. Ela ajuda a emagrecer, ajuda, mas ela é mais fundamental do que ajudar a emagrecer é manter-se, é fazer com que você mantenha-se magro no processo, depois do processo. Então entenda, cara, não é dieta. Não é dieta, é um estilo de vida alimentar que você pode se permitir. E aí depois, que o Bruno quer falar, eu queria até que o Gabriel ele me inseriu num mundo que me viciou, que eu não conhecia muito, ele me apresentou, foi fazer curso e se aprofundou, que é a magia dos neurotransmissores. Então depois você comente, Gabriel, esmiúce, o que é a bendita dopamina, por que você, e também GABA e tudo mais, que eu acho fundamental no processo de emagrecimento e no estilo de vida. Assim. Na verdade, quando a gente está falando em neurotransmissores, a gente está falando em moléculas que comunicam o nosso corpo. São sinalizadores celulares. Eles são os mensageiros. Brinco com meus pacientes, eles são os fofoqueiros. Eles chegam para outra célula, está acontecendo isso. E se você tem E aí a gente tem o mais fofoqueiro, a gente tem o mentiroso, a gente tem o que te alegra, a gente tem o que te inibe. Então, esses neurotransmissores chamam-se dopamina, serotonina, noradrenalina e GABA. São esses, tem mais, mas esses são os principais. E hoje, devido ao nosso estilo de vida, a gente está literalmente viciado em dopamina. Que dopamina é bom, gente. É bom ter dopamina. Dopamina te dá prazer, te dá satisfação, você fica falante, você quer amigo de todo mundo. Todo mundo quer ter dopamina. E quando você pega o teu celular e rola a tela, você está liberando dopamina. Quando você come algo muito prazeroso, um doce ou algo que você goste muito, que remeta à tua infância, por exemplo, você está liberando dopamina. Quando você está contando uma fofoca para a amiga, está liberando dopamina. Então, o cérebro vai tendo excessos de dopamina, principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde tudo é tela. Então, por isso a gente fala tanto em controle de tela, principalmente para crianças, porque essa epidemia de transtorno de déficit de atenção não está acontecendo à toa. Não é que antes não era diagnosticada, é porque antes não tinha tela, né? Então, a partir desse momento que a gente tenha necessidade de cada vez mais níveis de dopamina, por quê? O corpo ele tem um mecanismo regulatório. Tudo que está em excesso, ele começa a bloquear. Então, se eu tenho muita dopamina, as minhas células elas começam a entender, opa, está demais, vamos fechar receptor aqui. Mas eu preciso da dopamina para viver. Ela é necessária. E aí eu vou tendo que liberar mais dopamina. E aí, ao mesmo tempo, eu vou tendo que consumir mais internet. É um problema tão grande quanto a questão da pornografia, que libera dopamina adoidada. E a gente vê, né, você que trata muitas mulheres, e eu vejo isso também no meu consultório, cada vez menos interesse sexual e muito mais interesse em pornografia, porque libera mais dopamina. Então, e isso vai desencadear também um desvio na alimentação, porque se você come algo gostoso, você libera dopamina, você vai querer comer cada vez mais. Se você está assistindo televisão e está comendo, você está liberando dopamina duplamente. Você não está nem entendendo o que você está comendo, seu cérebro, teu estômago não tem essa consciência, ele tem só o prazer. Então, a sociedade está viciada em prazer e se frustra. Por isso que a gente tem uma sociedade também chata, que se frustra com tudo. Por quê? Teve um minutinho de frustração, deu uma liberadinha de GABA lá, deu uma baixada na energia, fica emburrado, entra em depressão, não quer mais ter convívio social, se isola.
E aí já vem um diagnóstico de depressão e coisas do tipo, né? Então, nesse sentido, acho que o Emerson, eu sempre trago essa base da biologia para o consultório para entender, né? Eu consigo identificar um paciente dopaminérgico, um paciente serotoninérgico, só de saber se ele gosta mais de doce ou mais de salgado. Né? Só de entender um pouquinho dos hábitos dele. É por isso que a nossa consulta, às vezes, precisa de um pouco mais. A nossa gente, às vezes, puxa a minha orelha do Emerson, estão atrasado. Mas é porque tem paciente que a gente precisa conversar mais para entender esses níveis e para poder acertar também na terapia medicamentosa. Essa parte é sensacional. O cérebro é sensacional, né? Principalmente o eixo intestino-cérebro também, né, Gabriel? E isso aí que você falou da dopamina é interessante porque o simples hábito, e a gente pode dizer, principalmente no mundo de hoje, que é um hábito, um simples ato de reclamar de forma constante, ou seja, o hábito, ele libera dopamina. Então, reclamar se torna um vício e se torna algo gratificante para quem emite a reclamação. E se você permanecer durante 60 minutos, todos os dias, durante 365 dias, você desenvolve uma certa resistência a sorriso. O simples fato da musculatura do sorriso, ela se torna um pouco mais enrijecida pelo fato tua quantidade de reclamação que você tem, pelo dano neural que vai causar isso. E por que a gente está falando que envolve? Isso é muito interessante, que envolve a parte da musculatura. Que tudo que você faz, igual você está muito tempo parado para treinar, se foi lá treinou, no dia seguinte está aquela dor, aquela coisa terrível. Na questão da reclamação para os músculos faciais, quando você não exerce isso de forma espontânea, aquele teu sorriso fica aquele cara que está sorrindo assim, ó. Por que isso? Não é porque o sorriso dele é feio, não. É porque perdeu o hábito leve do sorriso. O hábito leve do sorriso. Então, a questão da dopamina que o Gabriel está falando, que isso é extremamente importante, essa busca incessante, principalmente eu vejo no consultório, falando de pornografia também, a gente tem que entender que as mulheres, eu sempre digo que o homem é um fusca, é um arame e um alicate, você resolve, é uma brincadeira obviamente, mas a mulher ela é algo muito mais delicado. Quando a gente está tratando de pré-menopausa, menopausa e antes também, né, dependendo do nível de estresse da mulher, há uma grande depledação de hormônio. Esse desinteresse, essa fase que ela passa, é muito importante ter o acompanhamento, porque há, sim, uma redução de dopamina junto com a redução de estradiol, principalmente. Então, quando você tenta suprir essa dopamina que fisiologicamente ela baixa por causa da menopausa, com ficar sentado em casa comendo fast food, ficar sentado em casa mexendo no celular e não dando atenção ao que de fato deve ser dado, que é filho, que é o marido, que é o libido, ele pode diminuir mesmo, mas isso tem solução. A secura vaginal também tem solução. Mas queria saber a tua opinião, Gabriel, em relação a algo do cotidiano. Como é que a pessoa, de forma simples, ela poderia começar a mudar o hábito de sorriso dela? Isso falando de forma cotidiana e da forma fisiológica mental, na tua opinião. Como que ela poderia... Não entendi a tua pergunta. Trazer o hábito do sorriso, o hábito da dopamina boa e não da dopamina barata pro dia a dia dela. Atividade física. Primeira coisa que eu orientaria um paciente a fazer. Atividade física, evitar pensamentos negativos, né? Meditação, então, autoconhecimento. Tudo isso são coisas que você não é a dopamina barata. É a dopamina real mesmo, né? Eu, particularmente, detesto academia, cara. Mas eu vou na força do ódio e eu saio extremamente feliz. Se alguém me ligar depois da academia, vai ser o momento que eu vou estar mais sorrindo, vou estar mais simpático, digamos assim. Quando eu precisar de alguma coisa. As meninas da clínica falam, doutor, você está precisando da academia. Porque eu sou mais sério mesmo, mais fechado. Mas quando eu volto da academia é incrível, eu noto isso em mim, eu sou bem observador. E é bom a gente ter essa autoconsciência, né? É um momento que eu vou conseguir atender meus pacientes melhores. Tanto que eu treino na hora do almoço e eu atendo à tarde. Eu não atendo de manhã, eu atendo à tarde. Então eu já faço propositalmente isso. E é bem interessante porque assim, o seu cérebro ele não é fraco.
É só dopamina que está sequestrada. Quais são os principais sinais e sintomas atrelados a uma dopamina irregular? Anedonia, para quem não sabe, é a falta de prazer de fazer as coisas. Sintomas deprimidos, aí entra, como você falou, não é depressão, mas estar deprimido. Todo mundo que tem uma dopamina baixa, ela tem tendência a ter vícios. E também vou desmistificar, porque as pessoas acham que vício é só a droga, cigarro e bebida alcoólica. Pode ser diversos vícios, desde celular a qualquer outra coisa. Tendência... Os joguinhos agora. Jogos. Problema, né? Então, tendência a ter vícios, baixa libido, né? Falta de planejamento de planejar futuro, entre outros, né? Sintomas. Então, o que é muito interessante fomentar? Para tratar isso, claro que não é fácil. Tratar dopamina é muito difícil porque exige mecanismos comportamentais. Você já percebeu que, como o Gabriel disse, você deitou no sofá, começou a rolar o feed ali, até não quer parar, entendeu? Mas uma coisa vai linkando a outra, linkando a outra, linkando a outra, e você passou horas. Que nem você disse, Bruno, eu não leio porque não tenho tempo. Aí você fica horas vendo Reels. Né? Então, assim, primeira coisa, detox digital. Isso seria extremamente importante. Pro sorriso leve, né? Também acho. Outro ponto importante, que é tratar a dopamina sem usar remédio, ao acordar, exerça a gratidão. Independente da tua religião, exerça a gratidão. Se você é ateu, agradeça o dia. Estou vivo. Estou vivo. Medite, isso é extremamente importante. Café, cafeína, faça o consumo pelo menos 1 hora depois de ter acordado, se for fazer o consumo de café. Né? Então, esses mecanismos, que o Gabriel disse, atividade física, entre outros. Por que o Venvance, que é uma medicação prescrita para o TDAH, ocasiona um bem-estar no pico dela? Simplesmente porque ela vai lá e joga muita dopamina na fenda sináptica. Por que um dos tratamentos para tratar o tabagismo é a bupropiona? Porque é a medicação que vai lá e recapta noradrenalina e principalmente dopamina para a fenda sináptica. Uhum. Entenda? E na questão de vícios, principalmente, mas para a gente trazer algo que assim, eu não vivo sem, e eu conhecendo vocês dois também não. Como que a gente trata o paciente, ou a gente traz a conexão dele, ou a importância de Deus no meio de tudo isso? Qual a opinião sua, Emerson? Eu sou extremamente categórico quanto a essas orientações. Na minha anamnese eu já vou investigando, né, o paciente. Não tenho recordação de ter atendido alguém que seja totalmente ateu, né? Não me recordo, sinceramente. Então eu entro muito em ensinamento bíblico, a palavra de Deus, não religião. Exato. Eu não advogo sobre religião alguma. Eu fui batizado numa igreja evangélica, na Catalise. Hoje mesmo começa a conferência, por exemplo. Gosto demais, mas sei que poderia fazer bem para muitas pessoas, mas entra realmente aquele estilo. Nem tudo é para todo mundo. Tem pessoas que vão lá e não vão gostar do estilo da igreja, assim como tem pessoas que vão na igreja católica e não gostam do estilo ritualístico que é da igreja católica. Porque, além de ser médico, nós temos que ser científico, né? Mas acredito que nós três, né, sempre estudamos tudo sobre tudo. Eu mesmo sou fissurado por história de Roma, por história bíblica, entendeu? O sonho da minha vida é em Roma e nas catedrais lá, que começou a história da igreja católica. Então você está indo na adoração, então você não é crente agora? Cara, não tem nada a ver. É espiritual o negócio. Cara, a obsessão, tudo na vida que é obsessão, não é bom. Eu estava discutindo muito isso com o Lucas ontem. A obsessão não é adequada. Você tem que acreditar veemente na palavra de Deus. A igreja nada mais é que é um local que você comunga conhecimento e você tem um mentor, um pastor ou um padre para traduzir partes da Bíblia que você ainda não tem conhecimento e te orientar. Deus habita em você. Exato. A igreja hoje, na verdade, é que nem, basicamente, usando de uma analogia um pouco simplória, né? Mas é que nem um médico hoje com o advento da inteligência artificial e com o Google. Cara, qualquer pessoa pode ir lá solicitar alguns exames, ir no Google ou na IA e ver um possível diagnóstico. Mas só que, cara, qual que é o papel do médico? É pegar tudo que nós vem falando aqui, cara. Pegar o estilo da pessoa, a rotina da pessoa, sinais e sintomas, exames laboratoriais, entre outros, cara, e pegar tudo isso daí, cara, e traduzir para o paciente e saber orientar de verdade. Porque hoje, qualquer coisa que você vai investigar na internet, cara, tô com dor de cabeça. Você começa a aprofundar cada vez mais, daqui a pouco você está com um possível tumor cerebral. Uhum. E principalmente, médico, senta a bunda e estuda. Então, só nessa questão de Deus aí, eu acho que o nosso encontro também, né,
Eu com o Emerson, eu com o Gabriel, 2 pessoas que me ajudaram muito. Eu sou muito grato a Deus pelas pessoas. A minha mulher, linda e maravilhosa e perfeita, que está aqui conosco. Os encontros criados por Deus é muito importante nas nossas vidas. Então, o que a gente está falando do podcast aqui não é para ninguém se promover, não é para a gente criar briga com ninguém, mas fiquem à vontade se quiser, porque para mim só tira suco de laranja que é espremida, pode botar pressão. Aqui a gente aguenta, pode botar pressão. Então, assim, essa parte, talvez você tenha também que ter um encontro com você mesmo e também com Deus. Ver como é que está a tua espiritualidade, ver como é que está essa tua relação entre mente, corpo, alma e espírito. E espero também que encontre bons profissionais. Eu indico totalmente Emerson e Gabriel para tudo que vocês precisar, porque eu sei que o tamanho da honestidade deles também vai, se eles não conseguir, eles com certeza vão dar a melhor orientação. Eu tinha que fazer esse comentário, tá? Eu gosto demais de vocês dois, cara, sério. Saiba com recíproco, né, cara? Saiba. Meus amados, para não ficar muito prolixo e longo demais o nosso podcast, esse episódio está se encerrando, mas antes eu gostaria que o Dr. Gabriel, meu querido e amado irmão e sócio há tantos anos, se você puder dar 3 dicas para quem deseja emagrecer nesses próximos 30 dias. Eu diria que primeiro a gente tem que parar de apagar incêndio. Vamos construir uma casa que não pega fogo, né? E colocar o tempo como um aliado, não como um inimigo, porque ele se torna inimigo a partir do momento que a gente quer algo rápido demais e depois isso não vai se manter. Mas em relação às dicas, primeira coisa, cara, que eu vejo que é básico, que ninguém faz, dormir. E ainda respondendo a minha paciente que me questionou hoje, dormir de graça, pelo amor de Deus. Não tem por que não dormir. Tá? Segunda coisa, ter bons relacionamentos. Estar feliz com quem está em volta de você. Se você não vive bem com quem está próximo a ti, ou se as pessoas que estão em volta de você só te colocam para baixo, repense quem está ali. Né? E, por fim, óbvio, procurar ajuda médica. Aceitar que obesidade é doença e precisa de tratamento, e muitas vezes esse tratamento não é medicamentoso. É um tratamento que pode ser nutricional, pode ser atividade física, pode ser desinflamação. Então, queria deixar uma mensagem que me marcou hoje, que obesidade não é dita pelo teu bolso. Você pode sim ser saudável, mesmo com um orçamento baixo. Muito bom. Perfeito. Dr. Bruno Souto, meu grande irmão, por gentileza, contribua com a mensagem final, com alguma dica, o que desejar. Olha, eu vou ser breve, mas para mim toda mudança que você deseja, ela já está dentro de você. Então você só tem que escolher o preço que você quer pagar. Porque você está vivo, a vida é o hoje. Então o que você vai fazer com o que você tem hoje? Esse é o corpo, essa é a tua mente. E tudo que é a beleza de Deus, tudo é mudável. Ou seja, o músculo você muda, o cérebro ele é plástico, tudo você muda. Então, busque a orientação, busque o conhecimento nos livros, busque a conexão com Deus e, principalmente, busque se encontrar. O que é importante para você e o quanto vale a tua saúde. Esse é o ponto. Muito obrigado por sua contribuição, meu irmão. Foi uma honra imensurável tê-lo conosco. Eu quero dizer para vocês, a balança, ela não mede coragem. Mas a coragem muda a balança. Fomento por quê? Antes de você pensar em utilizar medicações sem acompanhamento ou sem orientação adequada, faça uma reflexão. Você está disponível a dormir mais cedo? Está disponível a deixar vícios simples como ficar rolando feed no celular? Você está disponível a tomar água adequadamente? Você está disponível a começar a se movimentar, como nem o Bruno disse, não é pagar caro num tênis e não é pagar uma academia mais cara. Você consegue também de graça. Você pode dar uma corridinha na beira-rio ou na quadra da tua casa, chegar em casa e fazer algumas flexões abdominais. Ou seja, você está disponível realmente a ter coragem suficiente para poder mudar de forma vigorosa e manter um estilo de vida mais saudável. Eu tenho certeza que quando você começar nessa jornada,
você vai ter a clareza que a tua estética será apenas, ou foi apenas, um ganho secundário. Você pode ter chegado primariamente para emagrecer, mas você vai ter tanta qualidade de vida, disposição, clareza mental, que você vai se olhar no espelho assim, estou bem, estou bonita, estou bonito, mas nada vai ser maior do que você acordar disposto, você ter força muscular para brincar e correr com teus filhos ou com teus netos, etc. Então, estamos inteiramente à disposição na Clínica Vales, o Dr. Bruno Souto na região de Itajaí e Itapema, né, Balneário Camboriú. Conte conosco. E já fica o convite para vir trabalhar com a gente também, né? Agradeço. Aqui seria um imenso prazer estar com essa equipe maravilhosa aí. Obrigado, meus amados. Se você achou que esse conteúdo é interessante, clique aqui. Eu sempre tive a de fazer isso. Inscreva-se no canal, encaminhe para mais pessoas para que essas informações possam chegar ao maior número de pessoas possível e realmente o YouTube começar a pagar para a gente. Assim, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.